Hoje vamos continuar, né, falando sobre a fonte, né, de alegria, mas hoje vamos falar da felicidade, né? Tem um autor, né, eu quero começar fazendo a citação dele, que é o Francisco Veneto. Ele é filósofo, tudo, e ele faz assim uma explicação rápida e urgente, e aí então ele afirma, né, que felicidade não é a mesma coisa que a alegria, né? Então, ele coloca, né, que dentro da espiritualidade cristã, Deus é a própria felicidade, pois ele é a realização plena do ser e a felicidade consiste em realizar-se plenamente. Então, aí ele faz uma afirmação, né, professor, que felicidade, portanto, tem a ver com a intensidade com que somos. E eu, então, completo, com que somos em Deus. Né? Semana passada nós colocamos isso, né? Paulo fala da alegria no Senhor, e de termos a felicidade no Senhor. E aí então ele coloca que a alegria seria um estado de humor, né? Que ele vai variando. Já a felicidade, ela é algo que está sendo trabalhado no nosso interior de uma maneira profunda e que vai refletir nesses momentos também de alegria. É, a alegria seria mais assim uma emoção, digamos assim, né? Enquanto que Isso. a felicidade seria já é, algo mais abrangente, incluiria a alegria, mas nós veremos hoje, inclusive, principalmente em Paulo, né, que Uhum, o conceito de felicidade em Paulo, na carta aos Filipenses principalmente, ele uhum. inclui a alegria, mas é algo muito mais abrangente e vai incluir algumas coisas que às vezes as pessoas podem até achar que são até contraditórias, né? Isso, mas assim, de deixar claro que nós tomamos, né, professor, essa posição de diferenciarmos, né, a questão da felicidade e da alegria, é, mas há outros textos que não fazem assim e tal. Mas nós cremos assim que a felicidade, tendo felicidade como fruto, vem a alegria. Ou seja, as duas coisas é possível na vida do cristão, uma profunda felicidade e uma manifestação também plena de alegria, né? Eu vi que nos conceitos de felicidade que nós encontramos até no dicionário, aparece sempre lá, assim, estado de contentamento, né? Então a Sim, palavra estar contente, pegando a origem da palavra no latim, ela tem o sentido de ter conteúdo, né? Então, quem está feliz é quem está contente. Quem está contente é quem tem conteúdo. Conteúdo do quê? Conteúdo de Deus, né? certo. Então, eu vejo que dentro do cristianismo você está contente, quer dizer, você está com Deus no seu coração. Como nós vimos semana passada, Deus é alegria na essência. Então, quem tem Sim. Deus no coração tem alegria, tem felicidade. Então, e Paulo fala isso, né, professor? Quando ele diz assim, aprendi, né, a viver contente, em toda e qualquer circunstância, né, eu aprendi a viver. é. Então, esse contentamento de Paulo vem pelo conteúdo do Espírito Santo que vivia nele, e ele mesmo expressa, né, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, por isso ele tinha esse contentamento que o fazia até muitas vezes entristecer, tinha dores, tinha isso e tal, mas ele mantinha a alegria, porque seria a plena felicidade do coração, né? Eu me lembro, pastor, quando eu era adolescente, eu tive uma fase assim, meio de revolta com Deus. Eu falava, mas Uhum. esse Deus aí, isso não pode, isso não pode, isso não pode, né? É, ele acaba tirando a nossa alegria, né? Mas na Hum. verdade eu entendo que na verdade, quer dizer, quando Deus fala não pode, né? É como aquela mãe que fala, filhinho, não põe o dedinho aí que vai queimar, Sim, sim. fogo queima, né? Então na verdade quando Deus muitas vezes, aparentemente ele cria algumas restrições para nós, é naquele esforço que ele está fazendo para que nós sejamos felizes. Aí eu fui entendendo com o tempo, Deus não precisa que eu seja obediente a ele, eu que tenho que Sim, obedecer às ordens dele para ser feliz, né? sim, sim. E até encontrei uma passagem aqui que reflete muito bem isso. É uma passagem que eu gosto muito, pastor. Está lá em livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Lá Deus diz assim, através do profeta: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz Uhum, o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, uhum. para dar o fim que esperais. Ou seja, Deus quer o meu bem, né? Ele tem pensamento de paz. Ele é alegre, ele quer que eu também seja alegre. Mas Sim, para eu ser feliz, estar sim. sempre desfrutando da alegria, eu tenho que obedecer. Por quê? Porque toda vez que eu desobedeço, vão acontecer coisas que me tirarão a Uhum. alegria, né? É,
Porque assim, a alegria até depende do circunstancial, muitas vezes. Agora, a felicidade, ela independe da circunstância. Porque a felicidade é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, intrínseca, né, no coração humano, a partir do momento que nós buscamos a Deus, né, e nos fortalecemos nele, né? Então, alguém coloca assim que a felicidade poderemos comparar como uma sensação duradoura. A alegria, muitas vezes, é uma coisa momentânea, né? Por exemplo, o time que ganha, né? E, de repente o time está lá 30 anos sem ganhar. Então você está 30 anos sem alegria para vibrar com o seu time, né? Agora, a felicidade é algo duradouro, é algo também que é mais sólido, vamos dizer assim, né? Pastor, eu vejo que quando nós falamos em felicidade duradoura, nós estamos aqui dentro já da perspectiva cristã que nós temos procurado viver. Mas o mundo também não vê a felicidade como dura. Ela dura mais que a alegria, mas ela também não é duradoura. Tem uma música, eu gostava muito dessa música, cantada por Maísa na minha adolescência. A gente fala da música de Fossa, né? Essa música ela é uma música de Tom Jobim e tem o título A Felicidade. E ela coloca para mim aqui como que o mundo vê a felicidade. E veja bem, tudo aquilo que acaba nos deixa infelizes. Então, o próprio conceito de felicidade nesse mundo ele já não é muito bom, porque para ser felicidade tem que ser eterna, porque se vai acabar, né, não vai ser felicidade total. Essa música, né, eu vou ler aqui as estrofes, né, ela começa assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, é uma realidade, né, muito dura aqui. Eu vejo assim que aqui o poeta, o cantor, né, quem compôs essa música, expressa uma dura realidade. Né? E a gente quer o contrário, a gente quer que, na verdade, né, a felicidade não tenha fim e a tristeza seja curta. Né? Então, a gente aspira ao contrário do que ele está. Mas aí ele continua assim, ó: a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Imagina aquela pena assim, né, que faz aquele ventinho, né? E vai subindo, vai Eu lembro do subindo. filme Forrest Gump, que na primeira cena aparece uma pena voando, né? Aí ele continua assim: voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar, ou seja, ela é efêmera no seu vento e ainda depende do vento. Ou seja, como que é transitório, como que é frágil, né? Isso. Ele faz uma comparação assim, usando uma linguagem poética, mas também realista, né? E aí ele continua assim: a felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira, ou seja, né? É algo muito real isso. Inclusive, eu fico pensando, a gente sabe que quarta-feira de cinzas tem uma conotação pesada, né? Se fosse sexta-feira de cinzas, era até melhor, que o cara já emendava e se recuperava. Tá? Mas uma tristeza na quarta-feira é o pior dia que se pode ter para ficar triste. Ainda está no meio da semana. Tem quinta e sexta. Ainda tem quinta e sexta, né? Mas é mais ou menos assim que vive o mundo. Quer dizer, as pessoas, né, têm aspirações de felicidade, aquele que trabalha o ano inteiro, economiza, faz a fantasia. Né? Ele tem lá uma alegria transitória, mas quando chega na quarta-feira ele está arrebentado. Né? E aí a música termina assim, com a nova ideia de felicidade neste mundo. Diz assim: a felicidade é como a gota de orvalho numa pétala em flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. E é a fragilidade, né? Sim. A própria pétala já é transitória. Ele nem coloca a pétala, ele coloca o orvalho, né? Como a representação do que é a felicidade. Quer dizer, é algo transitório e algo frágil também. Né? Então, é assim que o mundo nos mostra a felicidade. Essa é uma forma realista. Existem ilusões em relação à felicidade, mas acho que essa música, dentro da linguagem poética, mas não concordo com tudo aqui, mas eu diria assim, ele relata algo muito triste, mas muito real. Assim que a felicidade do mundo. Ela é transitória e deixa muitas vezes lá no final uma grande ressaca para quem tentou usufruí-la. Né? E também, um outro aspecto, pastor, eu refleti muito sobre a questão da felicidade esta semana enquanto preparava esse texto, né? E eu acabei concluindo o seguinte: o mundo nos conta uma grande mentira. Sim. E uma das grandes, conta muitas mentiras, mas uma que eu tenho observado ao pensar na felicidade é que o mundo cria uma ideia errônea que as pessoas ao nosso redor estão felizes. E aí você fica envergonhado e começa, muitas vezes, entrando nesse jogo, fingir que está
feliz. Uhum. Né? E às vezes você tem uma grande surpresa. De repente fica sabendo lá que uma pessoa, um artista famoso, se suicidou. Fala, mas como aquele cara, a mansão que ele tinha, Sim, o carro que ele tinha, né? Ah, assim, ó, ele despertava nas pessoas grandes emoções. O que que acontecia? Uma sim. pessoa infeliz já fala, não, mas coitado, né? Estava numa É, situação. Mas, então, o que que pensa que aquele indivíduo se suicidou? Né? E você fica surpreso, quer dizer, ele tinha uma vida, na verdade, que não era aquilo que você imaginava. Quanta surpresa te tem nessa área, né? sim. Você imagina aquela pessoa, depois fica sabendo que não era aquilo, né? Até tem uma historinha, né, professor, que assim, uma pessoa ele vai ao psicólogo, né? Ele está muito deprimido, entristecido, enfim, né? E aí então o psicólogo ele tenta todas as abordagens para tentar ajudar aquela pessoa com frases, com palavras e tal, né? E a pessoa não tem nenhuma melhora, até que então aquele psicólogo fala o seguinte: olha, por que que você não vai lá no circo? Porque eu levei meus filhos lá e o palhaço lá é muito engraçado, ele faz todo mundo rir e tal. De repente, você indo lá, você talvez consiga rir também, né, tal. E aí, então, o cliente lá do psicólogo fala assim, mas eu sou o palhaço do circo. Quer dizer, eu faço todo mundo rir, mas eu mesmo não rio, né? Mas, professor, pegando essa ideia da música, né, que o senhor trouxe, já Aristóteles, né, ele dizia o seguinte, o filósofo, o exercício do pensamento é o que faz a humanidade feliz. Então, diante dessas propostas, né, porque nós temos a proposta muitas vezes de filosofias, de psicologias, de poesias, né, da literatura, enfim, tal, falando, né, sobre amargura, sobre tristeza, sobre a felicidade que é uma coisa tênue, como a alegria nunca se alcançará, e tal. Não. Então, pegando Aristóteles, né, que ele fala que o exercício do pensamento, né, é o que faz a humanidade feliz, nós então trazemos para o Evangelho, para a palavra de Deus, onde lá no livro de Romanos o Paulo, né, inspirado pelo Espírito, fala: transformáveis pela renovação da vossa mente. Né? Então, muitas vezes assim, o poeta ou o filósofo, ele vai falar, por exemplo, Nietzsche, né, tem as suas amarguras, suas tristezas, né, e ele põe isso nos seus textos, né, mas eu tenho que interpretar essas coisas e não trazer isso como uma verdade absoluta. Para nós, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Embora gostamos, né, desses textos, gostamos de alguns livros, enfim, né, mas para nós a última palavra tem que ser a palavra de Deus. Então eu preciso desenvolver uma mente bíblica, né, para poder manter essa ideia da felicidade. Porque a felicidade, ela é um processo em andamento que nós vamos construindo no nosso relacionamento com Deus. Só que eu tenho que construir sobre uma base sólida, porque senão a minha felicidade, se eu não construir uma base sólida que é Deus, ela vai ser como essa pluma mesmo, que o vento vai levar cada vez para mais longe. Pastor, quando eu falava, eu estava me lembrando, há uns 4 anos atrás, eu estive em Foz do Iguaçu e visitei o Parque das Aves lá, né? E de repente lá tinha dois passarinhos lá, assim, se beijando, uma coisa, dois periquitinhos, a Sim, coisa mais linda, né? E eu estava tentando ver, mas aí eu não conseguia ver, porque tinha muita pessoa com o celular querendo filmar, bater foto, e você vê ali que as pessoas elas já estão mandando, né? Ou seja, é interessante isso. As pessoas estão mais preocupadas em bater uma foto e mandar para mostrar que está lá, né? Que está vendo a cena. E, do que vivenciar aquele do que momento. e acabou, eu não conseguia ver porque tava as câmeras, você vira de um lado, vira do outro. Aí depois nós fomos lá para a parte da água, aquela neblina, né? Fica tudo, quer dizer, e as pessoas ali querendo filmar também, que não faz sentido. Hoje você pega esses filmes, você faz até viagens, tours virtuais, que você Sim. tem lá. Mas assim, as pessoas, você vê, elas estão mais preocupadas em tirar foto, né, fazer selfie, né, bater foto, do que em aproveitar o próprio passeio. Então, eu acho que a gente vive num mundo hoje onde as pessoas estão muito mais preocupadas em aparentar ser felizes do que serem felizes. E é assim, né, professor? Quando a gente vai num lugar, um exemplo, você vai por um lugar bonito e tal, você não levou nenhuma câmera, nenhum celular, nem nada,
Então você observa com mais nitidez, com detalhes e tal, e você vai internalizar É isso, aquela paisagem, aquele momento, o canto do pássaro, é enfim, isso, tudo aquilo que você está vendo, você internaliza. é isso. É. Agora, se você está com todas essas parafernálias aí, né? O que vai ser? Quem que vai internalizar é o teu celular, é a memória do teu celular e não a sua memória. Isso. Então, quando chegar os momentos de tristeza, você não tem recurso interior. Jesus fala, né, que do homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira as coisas. Então, o que está acontecendo hoje, que nós temos pessoas, né, com seus celulares carregados de informações e de imagens, mas cabeças e corações vazios. Não vamos discutir aqui Facebook, Instagram, mas assim, Não, não. elas têm exagerado realmente em aparentar Sim, felicidade, né? Bom, um outro aspecto também, pastor, até um livro que o senhor cedeu para mim, né? Que o título é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é sim. do Sean Ashore, acho que esse é o nome, né? É um curso, né, que eles têm lá. É um curso, Em Harvard, né? baseado nesse livro, é um curso que eles estão ensinando, né? E é um curso muito procurado, porque quem não quer ser feliz, É né? verdade, é. E ele colocou uma ideia lá também, aqui é um outro aspecto dessa questão da felicidade, é outra mentira também que o mundo nos conta, né? É Sim. que você vai ser feliz quando você alcança uma meta. Eu fiz até um resumo aqui da ideia do livro, pastor, né? Para quem não vai ler. Ah, Bom, inclusive está na internet, pode até fazer um download lá, ele está livre, né? Ou uhum. pode comprar também o livro, né? Ele diz assim, ó, é um resumo, né? Essa parte aqui. Se você começar a observar as pessoas ao seu redor, perceberá que a maioria segue uma fórmula que foi sutilmente ensinada nas escolas, nas empresas, pelos pais ou pela sociedade. Ou seja, se você se empenhar, terá sucesso, e só depois de ter sucesso poderá ser feliz. Essa crença explica o que costuma nos motivar na vida. Pensamos, se ao menos eu conseguisse aquele aumento de salário ou atingisse a própria meta, finalmente seria feliz. Se ao menos eu conseguisse mais uma boa nota, seria feliz. Se perdesse mais 3 quilos, seria feliz. Essa é dura, hein, pastor? Eu E precisava- assim, né, pelo menos uns 20 quilos. eu estou com as balinhas aqui, eu estou no dilema, pastor. Né? Você vai ver aí no caso 3 quilos, no caso dele, né? No nosso é mais complicado. E assim por diante. Sucesso antes, felicidade depois. O único problema é que essa fórmula é incorreta. A ideia que ele coloca aqui é isso, é assim, você vai ser feliz quando você alcançar uma etapa, né? Isso. E aí eu até pensei naquele cachorro que você joga a bolinha para ele vai todo contente de buscar, né? Eu imaginei a seguinte situação, pastor, né? Então, nós somos o cachorrinho jogar a bolinha. A primeira bolinha, por exemplo, para mim, eu me lembro o seguinte, já era pequenininho e já falavam isso para mim, olha, você tem que ser estudioso porque depois o vestibular é difícil de passar. Então, quer dizer, eu acho assim, já com 10 anos de idade, já estava colocando na minha cabeça que eu tinha que passar no vestibular. Para ser feliz. Exatamente. Aí eu lembro que quando eu fui fazer cursinho, os professores de cursinho davam essa ideia, né? Não, gente, ó, vocês estão numa situação aqui, vocês estão estressados, mas quando vocês entrarem na universidade, né? Eu lembro até que quando teve o feriado de Sexta-feira Santa, eu nunca esqueço que o professor falou assim, né? Gente, aqui é só feriado na sexta-feira. Mas lá na universidade vai ter mês santo para vocês. Então, quer dizer, tudo na universidade, né? Uhum. Aí você entra na universidade. Aí a história já é outra. Não, agora você tem que se formar, tem que ter o canudo. Sim. A felicidade está no canudo. É o canudo de papel. Aí você termina e você vê que tem que fazer pós-graduação. Aí não, tem que fazer pós-graduação. Aí depois você tem que arrumar um emprego, né? A meta é arrumar um emprego. Aí você está ganhando pouco, né? Aí você quer ganhar mais. Aí a meta é um emprego que você ganhe mais. Aí tem aquela história que você tem que ter sucesso profissional. Aí você se empenha, trabalha, aí são viagens, você ganha dinheiro mesmo, aí você compra carro, né? Compra uma bicicleta, né? Compra celular, né? E aí depois, então, alguém vai dizer para você lá pelos 25, entre 25 e 30 anos, olha, você tem que casar, para ser feliz você tem que casar. Essa é uma outra coisa que o mundo nos conta também, né, pastor? E aí você casa, né? E aí, não, agora que você casou, você tem que ter casa. É mais uma bolinha que joga para o cachorrinho buscar, né, pastor? Aí você monta a casa com os móveis e tudo, mas essa casa é alugada. Não, você tem que ter a casa própria, né? Aí você tem a casa própria, não, agora você tem que ter filho, né? Para ser feliz tem que ter filho, né? Aí mais uma etapa, aí você tem os filhos, né? Aí a casa fica pequena, né? Aí você tem que ter uma casa maior, porque aí você tem que receber a sogra, os cunhados, né? Se a casa tiver piscina e churrasqueira, melhor ainda. Então a felicidade é ter uma casa com churrasqueira e piscina. Felicidade para os outros, né? Nos visitar, né? Aí eu fui fazendo uma relação, pastor, né? Eu consegui aqui
14 bolinhas, a penúltima bolinha, tá? Essa aqui, eu já acreditei nela, pastor, já não estou mais acreditando muito. Diz assim, você só vai ser feliz quando se aposentar. Né? É, E aí, pastor, olha, a última que eu coloquei aqui, né? Você vai ser feliz quando encaminhar os filhos. Essa demora, viu? é, Essa... com certeza. Então, né, professor? Esses são Então é a conceitos. vida, né? Quer dizer, são É, as etapas, né? então, por isso que o autor tenta chamar a nossa atenção é, nos princípios que nós estabelecemos para alcançar a felicidade. E muitos desses princípios são errados. Então, nós temos que admitir, retroceder um pouco, pautar pelos princípios corretos, bíblicos, evangélicos, espirituais, enfim, né? Porque tem uma frase, né, do Jung, né, que ele falou o seguinte, que quem olha para fora, né, sonha muito. Olha para fora, ele sonha muito. Mas quando você olha para dentro de si mesmo, você desperta. Então nós temos que parar um pouquinho e olhar para o nosso coração, se Cristo está reinando nele, olhar para a nossa mente, se a nossa mente está sendo transformada, olhar para o nosso corpo, ver se somos realmente o templo do Espírito Santo. Quando nós olhamos para dentro e vemos essas coisas, nós então acordamos para a real felicidade, que não é, momentos de alegria, não é conquistas, mas é um estado, né? Isso. Felicidade é um estado do coração, é um estado permanente da vida humana, Isso. apesar de todas as mazelas que existem, né? Veja bem, não é errado ter metas, ter etapas, Não, alcançar, não. Mas de o jeito erro é nenhum. você colocar que isso é a fonte da É felicidade. que isso vai promover essa felicidade, né? Isso, exatamente. Porque aí você consegue. Até me fez lembrar, né? Tem uma ilustração que é assim, né? A pessoa está andando a pé e passa um de bicicleta perto dele. Ele fala assim: ah, quem me dera ter uma bicicleta. Aí no outro quadrinho, ele está andando de bicicleta, passa alguém de moto. E ele assim: puxa, eu preciso de uma moto. Né? E assim vai, até que ele vê, passa um avião. Ou seja, né? Porque hoje nós estamos assim, né? Essas frases de efeito, né? Sonha e você vai conseguir aquilo que deseja. Não, imagine, professor, por mais que eu sonhe em querer ser um jockey e correr no cavalinho, nunca vou conseguir. Com esse corpinho, não consigo. Exatamente, Né? exatamente. A não ser que haja um cavalo gigante aí. Isso. E pastor, e tem aquela pessoa que alcança todas as etapas, e aí ela vai, aí vai ser pior, né? Porque ela vai descobrir no final que aquilo não traz felicidade. Ela alcançou Sim, todas as metas. Encaminhou os filhos, teve uma aposentadoria boa, tem aquela casa que ele desejava ter, o carro que ele queria ter, o avião que ele queria ter, e aí ele vai perceber que isso não promoveu aquilo que não ele... promoveu. Até Exatamente. tem textos e ilustrações que é assim, a pessoa ele está subindo numa parede, né? Está indo pela escada, né? Subindo aquela parede e tal. E aí, então, quando ele olha do outro lado, ele descobre que ele está subindo na parede errada. Então, isso acontece se nós não buscarmos a felicidade em Deus. Né? Alguém escreveu assim: Deus é felicidade plena, porque Deus sempre é. Então, não há mutação em Deus. Né? A palavra diz: não há sombra de variação em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se eu buscar Ele como fonte, eu vou ter alegria, eu vou ter essa felicidade, mesmo quando, né, alguém colocou assim: é possível você ser feliz sem estar alegre o tempo todo. É possível ser feliz sem estar alegre o tempo todo, né? Pastor, nós praticamente até aqui não falamos de Bíblia, né? Então, vamos entrar agora na Bíblia aqui. E eu fui lá em Mateus. Uhum. E realmente esse texto de Mateus aqui, em que Jesus vai falar de felicidade para nós, é um texto difícil de entender, a gente tem que trabalhar bem ele, porque é lá nas bem-aventuranças, né, que está lá em Mateus capítulo 5, ele vai falar, porque a palavra bem-aventurados, né, no original, ela tem o sentido de quão felizes, né? E quando ele fala dessas pessoas felizes aqui, entra totalmente em confronto com aquilo que o mundo nos ensina, que o que é ser felicidade, né? E ele vai dizer assim lá então em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, do sermão que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, né? Ele diz assim: quão felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre de espírito aqui, pastor, pode ser visto como desapego ao mundo, né?
E aqui eu vejo como exemplo o apóstolo Paulo, né? Lá em Uhum. Filipenses, capítulo 4, nós já comentamos semana passada, né? Ele tinha perdido tudo, né? Ele até faz um balanço, pastor, naquele momento que ele está preso, né? Lá em Uhum. Filipenses, capítulo 3, do versículo 5 a 8, ele diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Isso aqui Uhum. contrasta, pastor, é como se alguém estivesse dizendo assim, olha, eu perdi minha casa, perdi meu emprego, perdi meu status social, fui preso várias vezes, Uhum. 3 vezes eu passei por naufrágios. Num dos naufrágios passei uma noite em alto mar, né, não Uhum. sabendo se iria sobreviver ou não. Né? E eu perdi tudo isso. Né? E aí ele usa uma palavra que é até pesada para nós. Eu falo, isso para mim tudo é esterco. Né? Sim. Então, essa forma de ver a felicidade é algo que vai contra praticamente tudo que a gente encontra no mundo, nos livros de autoajuda, né? Onde a felicidade é toda baseada no ter. Né? E Uhum. aqui em Paulo nós vemos que ela não é baseada no ter, né? Porque ele perdeu tudo. Né? E está prestes, inclusive, no momento que ele escreve essa carta, a perder a vida. Ele está num processo que irá levá-lo à decapitação. Então, professor, tem a ideia, né? é, o mundo tem essa ideia, né? Do ter e do ser. Até tem livros e tal sobre essa ideia. E aí sempre se pergunta, né? Qual que é mais importante, você ter ou ser, né? Então, Paulo, ele perdeu tudo. Então, ele não tinha mais nada. E ele também não era mais nada, né? Porque ele não era mais judeu, ele não era mais lá daquela ordem que ele participava, quer dizer, ele não era mais Ele nada. era um fariseu, né? Então, Membro do Sinédrio, mas discípulo de aí Gamaliel, tudo isso aí caiu por terra. Então, doutor na lei. então o mais importante na vida de Paulo não era nem ter nem ser, mas ele estar na presença de Cristo. Tá? Então, por isso que ele fala, diante da sublimidade da revelação de Jesus, ou seja, a partir do momento que eu conheci realmente a Jesus, todas as demais coisas perderam o sentido, perderam o sabor, não tem mais gosto para mim. Entendeu? Perdeu. Sabe como tem comida, né? Que você, de repente você fala, poxa, você fazia sempre aquele prato, né? Digamos, tal, de repente você fala assim, não tem mais prazer, né? Alegria naquele prato lá tal. Paulo fala assim, essas coisas todas perderam o sabor, perderam a cor, estão desbotadas tal. Agora, quando eu olho para Cristo, eu tenho a viva alegria, eu tenho o colorido, eu tenho a satisfação e tal. Quer dizer, então, diante disso aí, olha, tudo isso aí para mim não é nada. O que nós aprendemos com Paulo é que a felicidade, ela independe das circunstâncias, Sim, né? com certeza. Eu me lembro até aqui, pastor, de uma passagem que John Wesley estava a caminho dos Estados Unidos e veio uma tempestade. E ele já era, assim, um clérigo, já tinha Sim, assim, uma carreira, um certo respeito, né? E lá estão os moráveis. Enquanto ele tremia de medo, de ranger os dentes, né? Ele é, tinha medo de chuva, né? De tempestade. Esses chamados morávios, né? Eles eram cristãos, estavam lá cantando, louvando a Deus, numa boa, né? Aí o Wesley chega e fala, mas bom, vocês não estão com medo, não, desse navio afundar, de morrer tudo afogado? E o que os moráveis respondem? Né? Olha, é o seguinte, se nós morrer, nós estamos com Deus, se morrer, nós estamos com Deus do mesmo jeito. Ou seja, né? Ali o Wesley ele teve uma grande lição. Aliás, eu gosto dele que sim, ele é honesto, né? sim, Ele sim. compartilha com Ele nós também escreveu isso. os seus fracassos, né? Com Então certeza. isso é felicidade, quer dizer, o navio está afundando, mas a presença de Deus é tão forte. Sim. Né? Então, a base da felicidade, do ponto de vista bíblico, né, e que os moráveis vivenciaram, né, você tem que estar com a comunhão com Deus muito profunda, né? Então, professor, tem isso um pastor contou, né? Ele é um missionário americano, mas ele mora no Brasil ainda, né? E ele fala o seguinte, né? Que quando ele foi pedir a mão da menina lá para casar e tal, né? E ele fala o seguinte, né? Ele conta isso, né? No vídeo lá, que ele fala assim:
olha, você casa comigo, eu vou fazer você a mulher mais feliz do mundo e tal, né? E a esposa, né, hoje esposa, né, falou assim para ele assim, olha, chama Carlos McCord. Ó, Carlos, se você quiser casar comigo, tudo bem. Mas eu já sou a mulher mais feliz do mundo, porque eu tenho Jesus no meu coração. Mas nada impede da gente casar. Agora, não case com essa ideia de que você vai me tornar a mulher mais feliz. Eu já sou. Então, vamos ser felizes com Deus juntos. Né? Então, essa é a diferença, né? Paulo também diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18 a 20, algo que eu acho muito bacana, né? Ele vai dizer, desculpa, Filipenses, capítulo 4, versículo de 10 a 14, ele diz assim: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse texto aí, muitas vezes a gente tem na caixinha de promessa, tem em plaquetinhas de madeira. Só o finalzinho, né, pastor? Tudo posso naquele que fortalece. Mas o que Paulo diz? Olha, eu pude passar fome, eu suportei a dor, eu suportei as ausências de amigos, ausências de parentes, todas essas coisas, eu pude tudo porque o Senhor me fortaleceu. Né? Então, por quê? Porque Paulo tinha a felicidade em Deus e não nas circunstâncias. Porque ele aprendeu a viver, né, contente, o conteúdo. Conteúdo, Né, ele tem conteúdo. Colocou na aula passada. Ele tinha conteúdo. Então, a questão não é perguntar o que vai me trazer felicidade. É perguntar assim, qual é o conteúdo da minha vida, o conteúdo do meu coração. Pastor, quando Jesus fala de felicidade do Sermão da Montanha, aqui talvez para mim seja uma das partes mais difíceis, né, de entender. É quando ele diz assim, quão felizes os que choram, porque serão consolados. Mas a primeira parte, quer dizer, você compatibilizar felicidade com choro, é complicado. A gente está nesse mundo aqui, e nesse mundo nosso aqui as duas coisas não combinam, né? Mas eu entendo aqui, pelo próprio exemplo de Paulo, na carta aos Filipenses, né? Primeiro, que chorar não é por você, é muito fácil você chorar por você mesmo. Eu estou aqui, saio lá fora, a pastora lá e riscou meu carro, eu vou chorar porque riscaram meu carro. É muito fácil você chorar, né? Por coisas que acontecem com você. Mas aqui quando Jesus fala bem-aventurados que choram, felizes são os que choram, eu vejo que é como Paulo aqui. Paulo chora aqui também. Né? Mas é interessante que ele chora não porque está preso, não porque está próximo de ser decapitado. Em Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 20, ele diz assim, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a este, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Ele só pensa nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele chora, mas não por ele. Sim, mas pela... um grande amor pelas almas perdidas faz parte daquela felicidade que Jesus ensina para nós. Com certeza, né? Tem um autor, professor, que é A.W. Tozer, que ele fala assim, ó, o povo de Deus deveria ser o povo mais feliz da terra. As pessoas deveriam vir a nós e perguntar a fonte da nossa alegria e satisfação. Então, ele fala assim, nós deveríamos. Então, por quê? Porque ele percebe que, mesmo no meio cristão, nós estamos tendo uma ideia errada da felicidade. Muitas vezes estamos... como aquela música antiga, né, que se cantava no final do ano, né, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né. Então, muitas vezes nós queremos esse tipo de felicidade. Podemos ter essas coisas, não é pecado ter essas coisas, mas o pecado é colocar o coração e isso como fonte de alegria ou de contentamento ou de felicidade. Aí está o problema, né? Pastor, há muito aqui para falar sobre essa carta. Eu queria deixar aqui um conselho para quem está nos ouvindo. A carta de Paulo aos Filipenses ela tem apenas 4 capítulos. Você vai gastar aí para lê-la em torno de 30 minutos, uma leitura bem calma, bem pausada. Se você quer aprender sobre felicidade, existem quinquilhões de livros de autoajuda, de estratégias. Mas eu aconselho você, se você quer aprender a ser alegre, a ser feliz, leia esta carta de Paulo aos Filipenses. Né? E aí, pastor, já encerrando, né, eu vejo assim, em Paulo nós aprendemos o quê? É possível ter felicidade
apesar das circunstâncias Sim, sim. desfavoráveis, né? Mas nós voltamos aqui a uma questão que nós já abordamos em relação à alegria, que vale aqui novamente, né? Você diz assim, eu tenho tudo para ser feliz, Sim. mas não estou feliz. E aí a gente volta, como semana passada, à parábola do filho pródigo, né? E agora, semana passada a gente focou mais o filho que ficou em casa. Hoje eu Sim. focaria, inclusive, pastor, aquele filho que está distante do pai. Sim. Né? E imaginemos, né, que aquele filho ainda não... A nossa mulher saiu de casa, gastou dinheiro com as prostitutas, né, com os falsos amigos, com jogos, e ficou tão desesperado e tão miserável que teve que cuidar dos porcos e comer a comida dos Sim. porcos e morar no chiqueiro. Né? A gente sabe que num dado momento ele se tocou e foi reencontrar com o pai. Né? Mas eu diria o seguinte, para aquele também que perdeu a felicidade porque se distanciou da casa do pai, onde ele tinha tudo. Aquele filho é interessante, ele saiu de casa porque ele estava infeliz, ele tinha tudo. Quer dizer, eu era feliz e não sabia. Né? Ele tinha o pai lhe dava tudo, mas ele quis ir embora. Né? E então eu vejo assim, muitas pessoas hoje estão que nem aquele filho que está lá cuidando dos porcos, né? E o que nós temos que dizer para essas pessoas? Saia do chiqueiro, essa é a palavra. Sim. Saia do chiqueiro, vá como você está, mesmo cheirando a porco, vá a um reencontro com o seu pai. O nosso pai, o nosso Deus, é a representação daquele pai que a gente vê na parábola, que todos os dias ele olha, né? Lá distante, lá onde o sol está se pondo, para ver se vem alguma silhueta, alguém vem chegando, até que um dia ele percebe que pelo caminhar, que é o filho dele que está vindo em sua direção. Então, eu vejo que para aquele que perdeu a felicidade, o caminho do reencontro desta felicidade é um reencontro com o pai que está com os braços abertos. Sim, com certeza. Ele não quer saber o que você fez de errado, ele quer te abraçar, quer se reconciliar com você. Ele quer te trazer de volta para casa, te dar uma boa roupa, cuidar de você. E aí você vai ser feliz. Por quê? Porque a base da nossa felicidade não é aquilo que você tem, mas é aquilo que você tem na harmonia com o nosso Deus. E eu fecharia, pastor, da minha parte, com aquelas palavras que Paulo tem lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, na primeira parte. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O dia que você alcançar aquilo que Paulo expressou nesta passagem em Gálatas, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, você terá felicidade plena. E isso é possível, né? Porque todos nós temos a presença do Espírito Santo, né? Mas aprenda uma coisa, que a felicidade é um trabalho interior. Amém. É um trabalho. A cada dia nós vamos, a cada momento, tendo mais de Cristo e vamos solidificando essa felicidade que vai nos ajudar a expressarmos alegria nos momentos mesmos de dificuldades. Deus abençoe a todos. Amém, amém.